Imagine uma cena que poderia muito bem estar em um filme de suspense político. Câmeras ligadas, milhões de telespectadores atentos e, de repente, um insulto cru, sem rodeios, atravessa o plenário como um raio em céu limpo. Foi exatamente isso que aconteceu quando Rui Costa, em um momento de fúria ou cálculo mal avaliado, lançou a palavra vagabundo contra Tarcísio de Freitas. Não foi apenas um ataque verbal. Foi uma quebra de barreira histórica, o tipo de acontecimento que deixa marcas profundas na memória coletiva e redefine carreiras. O ambiente já era tenso. Havia ali aquela energia que antecede uma grande tempestade, uma sensação de que algo explosivo estava prestes a acontecer. Rui Costa, microfone ajustado e olhar fixo, não parecia disposto a apenas debater. Sua postura denunciava. Ele queria confronto. As críticas começaram afiadas, carregadas de acusações, como quem busca minar a imagem do adversário aos olhos do país. O alvo era claro: Tarcísio, governador em ascensão, visto por muitos como um dos nomes mais fortes do cenário nacional. No início, parecia apenas mais uma troca de farpas no já conhecido palco da política brasileira. Mas então veio o que ninguém esperava. A palavra proibida, o insulto que ultrapassou qualquer protocolo, explodiu no ar. Vagabundo! Foi como se o tempo tivesse congelado. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. As câmeras captaram olhares de espanto. Parlamentares se remexendo nas cadeiras, jornalistas rabiscando freneticamente. Todos sabiam que estavam diante de algo muito maior do que uma discussão. Na política, certas palavras são mais do que ofensas. Elas viram símbolos, combustível para narrativas e munição para adversários. Rui Costa, talvez sem medir o peso do gesto, havia acabado de oferecer a Tarcísio a chance de transformar um ataque em palco. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o plenário ainda digeria o choque, Tarcísio permaneceu em silêncio. Mas não era o silêncio da fraqueza. Era o silêncio calculado, estratégico, de quem sabe que cada segundo pode virar um trunfo. Seus olhos fixaram-se em Rui Costa, e quando decidiu responder, fez isso com a calma de quem controla o jogo. Suas palavras não vieram carregadas de raiva, mas de firmeza, uma defesa do respeito, uma convocação ao compromisso com o povo, uma resposta que transcendeu o pessoal para alcançar o coletivo. A virada foi imediata. O que começou como um ataque brutal contra sua imagem tornou-se um momento de afirmação. Parlamentares aplaudiram, as redes sociais explodiram e a postura serena de Tarcísio contrastou de forma cruel com o nervosismo visível de Rui Costa, que tentava recuar, alegando que suas críticas eram políticas, não pessoais. Mas já era tarde demais. A palavra dita havia ganhado vida própria, ecoando como um fantasma impossível de exorcizar. O contraste entre os dois governadores ficou evidente. De um lado, a agressividade que beirava a arrogância. Do outro, a calma estratégica que se transforma em capital político. A cena se desenrolou como um duelo clássico, daqueles em que o desfecho parece óbvio, mas surpreende pela forma como se constrói. Rui Costa, que começou como atacante, terminou isolado, alvo de olhares de desaprovação e até de piedade. Tarcísio, por sua vez, saiu fortalecido, erguido ao patamar de estadista diante dos olhos do público. A história não é apenas sobre um embate entre dois nomes da política. É também uma lição universal sobre poder, linguagem e consequências. Palavras, quando ditas em momentos de tensão, podem definir ou destruir reputações. Rui Costa, ao atravessar a linha, ofereceu um exemplo vivo de como a arrogância pode se transformar em armadilha mortal. E Tarcísio mostrou que, muitas vezes, o verdadeiro poder não está em atacar, mas em esperar o momento certo para responder com firmeza e inteligência. No fim, o que fica para a posteridade é a imagem cristalizada. Rui Costa deixando o plenário, de cabeça baixa, fragilizado, enquanto Tarcísio recebia cumprimentos e aplausos.
Uma cena que ficará registrada não apenas como um confronto, mas como uma virada simbólica. A vitória do autocontrole sobre o impulso, do respeito sobre o ataque pessoal. E aqui está a pergunta que não quer calar. Se fosse você no lugar de Tarcísio, como teria reagido diante de um insulto público transmitido para todo o país? Teria partido para a mesma serenidade ou deixaria a raiva falar mais alto? Compartilhe sua visão nos comentários, porque essa história não é apenas sobre política, é também sobre como cada um de nós lida com os desafios e provocações da vida real.